Fala galera, Anumbest trazendo mais um vídeo pra vocês, palpites e análises do dia 27 de novembro, quintamos com a Europa League, alguns jogos bacanas pra gente buscar uns greenzinho. Se você é novo aqui, não esquece de deixar o seu like pra fortalecer, se inscreve no canal, entra no nosso grupo free que tá no primeiro comentário fixado desse vídeo. E lembra que no final do vídeo temos um bilhetinho já pronto pra você. A gente acertou o bilhete dos jogos de domingo, de segunda e de terça. São 3 greens seguidos aí nos bilhetinhos no momento que eu tô gravando esse vídeo, então confere lá. Então bora pros palpites de hoje. Europa League, 2h45 da tarde, a gente tem Fenerbahçe e Ferencvárosi. Pra mim esse jogo aqui, ó, o Fenerbahçe vem numa sequência muito boa. Se a gente for olhar os últimos jogos, a gente tem muita vitória. Dos últimos 10 são 8 vitórias, se eu não tô enganado. Teve um empate aqui e um empate aqui. O problema é que a maioria aqui é na Liga Turca, né? O empate foi contra o Viktoria Pilsen na Europa League. Já o Ferencvárosi, a gente tem aqui muitas vitórias, mas a gente tem 2 empates e 2 derrotas, né? Mas as vitórias foram bem consistentes. O problema é que é no campeonato húngaro, né? Assim como o Fenerbahçe é no campeonato da Turquia. Não sou muito fã do futebol turco na Europa, né? É legal assim, a gente vê um clássico, um Galatasaray e Fenerbahçe, mas pra Europa League eu não sou tão fã do futebol turco, não. Nesse jogo aqui, o que a gente vai buscar? Se a gente der uma olhada aqui nos últimos 10 jogos do Ferencvárosi, um golzinho no primeiro tempo a gente teve. E no caso do Fenerbahçe, a gente também teve bastante gol no primeiro tempo. Não tá aparecendo aqui, mas eu fui dar uma pesquisada. Dos últimos 10 jogos, em 7 a gente teve essa linha de gols no primeiro tempo. Como o Fenerbahçe está jogando em casa, eu imagino que essa linha vai bater porque ele vai agressivar mais para cima do Ferencvárosi, tá? É o terceiro colocado, sim, porém não pegou jogos tão difíceis assim até então na Europa League. Já o Fenerbahçe jogando em casa tem 2 vitórias, né? Então eu acho que é um time que vai partir mais para cima. Nesse daqui, golzinho no primeiro tempo, eu acho bem interessante. Ainda 2h45 da tarde, a gente tem Roma e Midtjylland. Esse joguinho aqui é muito fácil, vitória da Roma. Roma é o primeiro colocado no campeonato italiano, tá jogando muito bem. Gosto muito dessa vitória da Roma. Se você não tá tão confiante com a vitória da Roma, eu gosto muito de golzinho no primeiro tempo, tá? A gente viu que nos últimos 10 jogos, essa linha bateu em 9 e, no caso do Midtjylland, em 8 dos últimos 10, né? Fora que a Roma vai jogar em casa, é um time que parte um pouco mais pra cima. Eu acho que um golzinho no primeiro tempo é uma bet muito legal também pra gente tentar. Terceiro jogo do dia, Viktoria Pilsen e Freiburg. Esse jogo aqui, o que a gente tem? Se a gente for olhar a classificação, a gente tem um Freiburg invicto na competição até o momento. A gente tem 3 vitórias e 1 empate, contra um Viktoria Pilsen que também está com 2 vitórias e 2 empates. Também está invicto na competição. Jogando fora de casa, o Freiburg tem 1 vitória e 1 empate, assim como o Viktoria Pilsen jogando em casa. Também tem 1 vitória e 1 empate. Até então não tomou gol em casa, mas agora vai jogar contra um time alemão, que normalmente são times que partem mais para o ataque e fazem mais gols. Se a gente olhar o histórico recente do Freiburg, a gente vê que tem muito gols tem muito gol nas partidas, né? A gente teve aqui um 0x0 contra o Union Berlin e aqui embaixo um 0x0 contra o Borussia Gladbach. Mas tirando isso, essa linha de 1,5 gols bateu em todos os jogos e pra mim esse daqui é um bom resultado, tá? Eu não prefiro não apostar numa vitória do Freiburg nem no empate anula, porque o Viktoria Pilsen tá invicto na competição, né? Então o mais de 1,5 pra mim é a bet mais consistente. Uma odd 1,30 muito bom para colocar numa duplinha. Uma odd muito boa para botar numa duplinha mirando ali 1,70, 1,60 de odd, né? Quarto jogo de hoje, Aston Villa e Young Boys. Esse daqui para mim também é um jogo tranquilo, tá? Vitória do Aston Villa. Só que a odd aqui tá 1,20. Lá nas casas você pode encontrar 1,17, 1,18. E aí eu já acho pouco para colocar num bilhete, né? A menos que seja só para completar mesmo. Se você quiser aumentar um pouquinho essa odd, você pode colocar Aston Villa para ganhar. Lá naquele criar aposta lá, você pode colocar vitória do Aston Villa com mais de 1,5 gol do Aston Villa, tá? Não é na partida, do Aston Villa. Que aí você vai conseguir subir a odd ali para 1,27, 1,30, que eu já acho mais interessante. Aston Villa é um time maior que o Young Boys. Se a gente for olhar, fez aqui, ó, 6 gols em 4 jogos, 8 ao todo.
participados, né? E o Young Boys jogando aqui. E o Young Boys tem 10 gols sofridos nessa competição, né? Se a gente colocar ele aqui fora de casa, a gente vê que ele tomou 4 gols em 2 partidas, né? Acho que é possível sim, o Aston Villa é um time bem maior do que o Young Boys. Acho que pode sair aqui um 2-0, um 3-0, tranquilamente, tá? Então, assim, eu iria de vitória do Aston Villa junto com mais de 1,5 gols do Aston Villa. Ainda 2h45 da tarde, agora a gente tem Porto e Nice, da França, né? Aqui também, pra mim, é um jogo muito tranquilo, vitória do Porto. No campeonato português, Porto tá em primeiro colocado, são 10 vitórias e 1 empate, né? Tá jogando muito, muito bem. É um jogo muito tranquilo e Nice é um time bem mediano da França. Se a gente for olhar os últimos jogos, Porto só perdeu pro Nottingham Forest, também na Europa League, mas a gente sabe que o Nottingham Forest é um time maior do que Nice, né? Além disso, estava jogando em casa também. Tirando isso, o Porto faz boas partidas aqui, a gente tem, deixa eu ver, um empate e uma derrota. Tirando isso, Porto ganhou todos os jogos, né? Nice já não vem numa sequência tão boa, vem de 4 derrotas seguidas. Perdeu pro PSG, perdeu pro Marseille, perdeu pro Freiburg na Europa League, jogando em casa. Então, pra mim, o valor tá no Porto, da vitória do Porto, tranquila. Se você não confia tanto no Porto, mais de 1,5 também é legal. Mas eu acho que vitória é o cenário ideal para essa partida, tá? Jogando em casa, amassando todo mundo no Campeonato Português jogando em casa. Então, é jogo tranquilo pra mim. 5 horas da tarde, a gente tem Nottingham Forest e Malmo. Esse daqui, cara, é um jogo que, em circunstâncias ideais, eu nem apostaria. Mas o Nottingham Forest tem jogado bem nas últimas partidas, tá com moral. Se a gente for olhar, né, a vergonha que o Liverpool passou tomando de 3-0 em casa pro Nottingham, mas também ganhou do Leeds de 3-1, uma vitória consistente. Além disso, empatou com o Manchester United, que é outro time grande da Inglaterra. Então aqui nos últimos 4 jogos a gente tem invencibilidade, né? Além disso, também ganhou do Porto na Europa League. E a gente falou, né, que o Porto tá amassando todo mundo lá no Campeonato Português. Então, assim, vitória do Nottingham jogando em casa, pra mim é um resultado muito tranquilo. Odd 1,22, muito bom pra colocar num bilhetinho. Último jogo da Europa League, aqui a gente vai ter Lyon e Maccabi, né? Esse jogo aqui, cara, o que a gente vai buscar? Assim, um cenário de mais de 1,5 gols não é ruim, tá? Porque o Lyon é um time muito melhor que o Maccabi, né? Se a gente for olhar classificação global, o Lyon tá em 7º. Se ganhar, consegue chegar a 12 pontos, gruda aqui no Midtjylland, né? Caso a Roma ganhe do Midtjylland. Gruda aqui no Freiburg e tudo mais, vai continuar aqui no G8. E o Maccabi é simplesmente o antepenúltimo do campeonato, tomando 8 gols em 4 jogos. 3 derrotas, 1 empate, né? Até então. Então, assim, mais de 1,5 gols não é ruim pro Lyon. Porém, como o jogo é fora de casa, eu não iria nessa daqui. Eu iria aqui, ó, em empate anula pro Lyon. Odd 1,30 tá muito boa pra colocar numa duplinha. Acho que deve vencer esse jogo, tá? Mas eu prefiro ir pelo seguro, colocar ali numa duplinha o empate anula, porque lembrando que fazer dinheiro com a aposta esportiva é pensando no longo prazo, tá? Se a gente olhar o resultado final, claro que a odd tá melhor, 1,73, mas se ali o Maccabi começa ganhando, já fica um jogo muito mais complicado pro Lyon vencer, tá? Então, empate anula é a minha aposta final. Finalizando hoje, Campeonato Brasileiro, a gente tem Fluminense e São Paulo. Esse jogo aqui eu gosto bastante. A gente tem aqui, se a gente olhar a classificação, um Fluminense que pode buscar um G5, que no momento tá pegando aqui vaga para a eliminatória da Libertadores, mas tem 55 pontos. O Bahia tem 56, só um pontinho a mais, e o Botafogo tem 58, só 3 a mais. Lembrando que se o Fluminense ganhar e o Botafogo perder, eles vão igualar em pontos, mas o Fluminense ganha, o Fluminense passa em número de vitórias. Então, é muito bom pro Fluminense buscar esse G5 aqui, que garante uma vaga direta na Libertadores. Não acho que vai ser o foco do Fluminense. Essa quinta vaga, eu acho que vai ser a Copa do Brasil, né? Que vai rivalizar com o Cruzeiro, provavelmente. Mas, né, se der algum problema ali na Copa do Brasil, se não conseguir passar pelo Vasco, o G5 ainda é uma possibilidade muito, muito forte pro Fluminense. Então, eu gosto do Fluminense brigando por essa vaguinha. Já o São Paulo, a briga é um pouco diferente, apesar de estarem muito grudadinhos aqui na tabela. Quando a gente fala de pontos, a gente vê uma diferença de 7 pontos e a gente só tem mais 9 para disputar. Então eu acho muito difícil o São Paulo pegar esse G7, né? Porém, é aquilo. Se o Fluminense ou o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, isso aqui vira um G8. Então a gente tem aqui uma briga pro São Paulo também, que vai tentar correr atrás de garantir essa 8ª vaga, brigando com o Bragantino, com o Corinthians
e talvez, dependendo de como forem as próximas partidas, do Atlético Mineiro. Então a gente tem dois times que querem ganhar. Resumindo, é isso. Não gosto de apostar em resultado aqui, tá? Eu acho que o Fluminense ganha esse jogo, tem feito boas partidas. Se a gente olhar aqui, ó, empatou com o Palmeiras, mas empatou jogando muito bem. Ganhou do Flamengo, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Mirassol, tem feito boas partidas, tá? Já o São Paulo é uma inconsistência, né? Ganhou do Bahia, ganhou do Vasco, aí depois empatou com o Flamengo, que estava com um jogador a menos, perdeu pro Bragantino, perdeu pro Corinthians, mas depois ganhou do Juventude. Então eu prefiro ficar longe de resultado nessa partida, tá? O que eu mais gosto aqui nesse cenário, justamente pela fase do Fluminense, é Fluminense para marcar, né? Mais de um gol pro Fluminense nessa partida. É um time ofensivo, vai jogar em casa, tá jogando bem no histórico recente, tá? Não é um time de marcar muitos gols normalmente, mas eu imagino que vai ser um time que vai correr atrás desse resultado, tá? Principalmente para garantir ali as maiores posições. Pro bilhetinho de hoje, a gente tem Roma para ganhar o seu jogo contra o Midtjylland e Fluminense para marcar um golzinho no São Paulo no Maracanã, tá? Essa nossa duplinha aqui deu uma odd de 1,77, excelente custo-benefício para aumentar a nossa banca. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, acompanha aqui, que a gente está acertando muita coisa nos nossos palpites. Não esquece também de entrar no nosso grupo free, lá a gente tem vários sinais ali que a gente manda todos os dias, que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu vejo vocês na próxima, um abraço e fui!